Eu posso defendê-lo, ela gritou no tribunal lotado. Uma faxineira defendendo um milionário? Todos riram, até descobrirem seu segredo. O que aconteceu depois mudou tudo para sempre. As palavras de Sofia ecoaram pelo tribunal como um trovão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas na plateia, o júri, o promotor, todos olharam incrédulos para aquela mulher de uniforme que acabara de se levantar no meio do julgamento mais importante do ano. O juiz-presidente bateu o martelo, confuso. Quem é a senhora? Sofia Cardoso caminhou determinada até a mesa da defesa, onde Henrique Monteiro estava completamente sozinho. Seu famoso advogado havia desaparecido misteriosamente naquela manhã, deixando-o abandonado no momento mais crucial de sua vida. Sou Sofia Cardoso, advogada formada, e solicito permissão para assumir a defesa. Um murmúrio de choque varreu o tribunal. As câmeras de televisão focaram naquela cena surreal. Uma funcionária da limpeza se oferecendo para defender um dos empresários mais poderosos do país. Mas como Sofia havia chegado até ali? O que a havia transformado de faxineira invisível em uma mulher capaz de desafiar todo um sistema corrupto? A resposta estava 3 horas antes, quando tudo era completamente diferente. Sofia estava cumprindo sua rotina matinal de limpeza no Tribunal de Justiça Central. Era bem cedo, e ela já trabalhava há algumas horas naquele prédio onde passara os últimos 8 anos de sua vida. Conhecia cada sala, cada escada, cada segredo sussurrado nos corredores daquele lugar onde a justiça acontecia. Ou pelo menos deveria acontecer. Enquanto limpava, Sofia carregava consigo uma dor silenciosa que poucos conheciam. Formada em direito anos atrás, ela nunca havia conseguido exercer a profissão dos seus sonhos. Quando seu marido a abandonou grávida de Isabela, deixando-a com uma montanha de dívidas e sem perspectivas, ela precisou aceitar o primeiro emprego que apareceu. Pelo menos estou perto do direito, pensava todas as manhãs ao vestir o uniforme azul que a tornava praticamente invisível aos olhos de promotores, juízes e advogados. Era uma consolação amarga, mas era tudo que tinha. Durante todos esses anos, Sofia desenvolveu uma rotina peculiar. Enquanto limpava, ela absorvia cada conversa jurídica, cada estratégia legal, cada falha processual que presenciava. Sua mente treinada de advogada jamais havia adormecido. Apenas esperava a oportunidade certa para despertar. Nesta manhã específica, porém, algo seria completamente diferente. Sofia estava terminando a limpeza no 10º andar quando ouviu vozes vindas da sala do desembargador Fernando Ribeiro. Imediatamente estranhou a situação. Era muito cedo, e o magistrado nunca chegava antes do horário normal de expediente. A curiosidade natural que a fazia ser uma boa observadora a levou a se aproximar da porta entreaberta com seu carrinho de limpeza. O que ouviu através da fresta fez seu coração disparar e todo seu mundo desmoronar. O dinheiro já está na sua conta, Fernando. 50 milhões para garantir que Henrique Monteiro saia limpo dessa acusação ridícula. A voz era inconfundivelmente do doutor Augusto Velasco, o advogado mais temido e respeitado da cidade. Sofia o conhecia bem depois de todos esses anos. Sempre arrogante, sempre tratando funcionários como se fossem fantasmas invisíveis, nunca sequer reconhecendo sua presença humana. E se alguém descobrir nossa operação? Perguntou o desembargador com um nervosismo evidente na voz. Ninguém vai descobrir coisa alguma. O caso está completamente blindado pelos nossos contatos. Henrique pode ter fraudado as pensões de milhares de aposentados trabalhadores, mas eu garanto pessoalmente que ele sairá dessa como uma vítima incompreendida. Temos testemunhas falsas preparadas, documentos alterados pela nossa equipe técnica, e agora você para dar a sentença exata que precisamos. Sofia sentiu o mundo literalmente desabar ao seu redor. Henrique Monteiro, dono das poderosas empresas Monteiro Investimentos, estava sendo julgado por um dos maiores escândalos financeiros dos últimos tempos na região. Milhares de famílias trabalhadoras haviam perdido suas economias de uma vida inteira, suas aposentadorias duramente conquistadas, todos os seus sonhos de uma velhice digna. Entre essas famílias devastadas estava Dona Esperança, uma senhora de cabelos completamente brancos que Sofia encontrava diariamente chorando no banco da praça, em frente ao tribunal.
A mulher havia perdido toda sua aposentadoria ao investir na empresa de Henrique, acreditando ingenuamente nas promessas sedutoras de multiplicar seu dinheiro para ajudar sua netinha Alice, que precisava de um tratamento especial muito caro. Minha netinha Alice precisa dessa cirurgia urgentemente, Dona Esperança havia contado para Sofia algumas semanas atrás, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Era exatamente o dinheiro da operação dela que investi nessa empresa maldita. Agora não tenho mais nada. Absolutamente nada. Sofia lembrava perfeitamente dos olhos desesperados da senhora, da tristeza profunda de não conseguir ajudar a neta que amava tanto. Lembrava de todas as outras histórias similares que ouvia constantemente pelos corredores. Trabalhadores que perderam tudo, famílias completamente destruídas, sonhos despedaçados sem possibilidade de reconstrução. E agora, descobria estarrecida que tudo aquilo era um teatro macabro. Henrique sairia livre, rico e completamente impune, enquanto suas vítimas continuariam sofrendo indefinidamente. Perfeito então, continuou o Dr. Velasco com uma frieza que arrepiou Sofia. Amanhã será o julgamento final definitivo. Você profere a sentença de absolvição por falta de provas conclusivas? Eu recebo meus honorários milionários bem merecidos e Henrique volta tranquilamente para sua mansão. Todos absolutamente felizes com o resultado. E as vítimas todas? Perguntou o desembargador com um tom quase desinteressado. Que se virem sozinhas. Definitivamente não é problema nosso. Os dois riram com uma crueldade que Sofia jamais havia presenciado em sua vida. Sofia sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Ali estava ela, uma mulher simples e trabalhadora, presenciando a maior injustiça de sua existência. Pessoas honestas e trabalhadoras sendo traídas covardemente por exatamente quem deveria protegê-las com unhas e dentes. De repente, Dr. Velasco começou a se aproximar perigosamente da porta. Sofia fingiu rapidamente estar organizando seu material de limpeza, o coração batendo completamente descompassado, as mãos tremendo de nervosismo. O advogado passou por ela como se ela fosse literalmente um fantasma. Nem ao menos direcionou o olhar em sua direção, confirmando sua invisibilidade social total. Quando o homem desapareceu completamente no elevador, Sofia ainda tremia incontrolavelmente. Em suas mãos suadas, segurava mecanicamente o pano de chão, mas em sua mente agitada, todos os conhecimentos jurídicos que havia adquirido durante anos na faculdade começavam a despertar violentamente. Ela sabia perfeitamente que tinha presenciado algo que mudaria tudo para sempre. A questão aterrorizante era: o que exatamente uma simples faxineira poderia fazer contra um sistema tão poderosamente corrupto? Sofia olhou para o diploma de direito que carregava sempre escondido na bolsa. Sua única lembrança concreta de que um dia havia sido mais que uma funcionária completamente invisível. Pela primeira vez em muitos anos, Sofia sentiu intensamente que talvez fosse chegada a hora de esse diploma finalmente sair da gaveta empoeirada. O julgamento seria no dia seguinte. Henrique Monteiro seria covardemente absolvido de uma fraude que destruiu milhares de vidas inocentes. Dr. Velasco receberia uma fortuna astronômica por vender descaradamente a justiça. E o desembargador Fernando Ribeiro se tornaria ainda mais repugnantemente rico. Mas Sofia Cardoso, a faxineira eternamente invisível, acabara de descobrir o segredo explosivo que poderia mudar absolutamente tudo. E agora, de volta ao presente no tribunal, meritíssimo, Sofia continuou com voz surpreendentemente firme. Este homem tem direito constitucional a uma defesa digna e competente. Eu sou formada em direito e conheço profundamente todos os aspectos deste caso complexo. O promotor Paulo Henrique se levantou indignadamente. Esta é uma farsa inadmissível. Uma funcionária da limpeza não pode simplesmente assumir uma defesa desta magnitude. Sofia o encarou diretamente, seus olhos faiscando com uma determinação que surpreendeu a todos. Dr. Paulo, o senhor está questionando minha competência profissional ou minha profissão atual? Porque se for minha profissão, eu tenho orgulho imenso do trabalho de limpeza. Se for minha competência, eu tenho um diploma devidamente registrado na OAB. A plateia murmurou impressionada com a resposta. Sofia tirou corajosamente da bolsa seus documentos de advogada.
perfeitamente válidos e atualizados. O juiz examinou cuidadosamente os papéis, claramente surpreso. De fato, está tudo completamente em ordem. Mas, senhora Sofia, a defesa de um caso desta magnitude e complexidade... Meritíssimo, Sofia o interrompeu respeitosamente. Durante todos esses longos anos limpando dedicadamente estes corredores, eu estudei minuciosamente cada processo, cada estratégia legal, cada falha jurídica que presenciei. Eu não vim aqui por um impulso emocional. Vim porque descobri algo que pode mudar completamente todo este julgamento. Henrique Monteiro, que até então permanecera em silêncio absoluto, olhou para Sofia com uma mistura crescente de desespero e curiosidade genuína. "O que exatamente a senhora descobriu?" perguntou o juiz com interesse crescente. Sofia respirou profundamente. Era agora ou nunca. O momento de sua vida inteira. "Descobri que este homem pode ser completamente inocente. E descobri também quem são os verdadeiros culpados por este escândalo devastador." O tribunal literalmente explodiu em murmúrios intensos. As câmeras focaram intensamente em Sofia, que permaneceu completamente serena apesar da tempestade emocional ao seu redor. O promotor Paulo bateu violentamente na mesa. "Isso é absolutamente absurdo! Temos provas irrefutáveis contra Henrique Monteiro, provas que podem ter sido deliberadamente plantadas." Sofia retrucou calmamente. "Tenho informações que vão chocar profundamente a todos." O juiz-presidente olhou fixamente para a mulher que havia transformado magicamente seu uniforme de faxineira numa poderosa armadura de justiça. "Muito bem, doutora Sofia", disse ele formalmente. "A defesa será oficialmente sua, mas espero sinceramente que tenha argumentos absolutamente sólidos, porque o destino de muitas pessoas está literalmente em suas mãos." Sofia assentiu com determinação, sabendo que acabara de se comprometer com a missão mais importante de sua vida inteira. Não estava apenas defendendo Henrique Monteiro, estava defendendo a própria essência sagrada da justiça. Enquanto organizava mentalmente seus pensamentos para a primeira intervenção crucial, Sofia lembrou de todas as pessoas prejudicadas que conhecia pessoalmente. Dona Esperança e sua netinha Alice, seu Benedito, dezenas de outras famílias destruídas. Todas elas mereciam conhecer a verdade, toda a verdade completa. E Sofia estava absolutamente determinada a entregá-la, custasse o que custasse. O silêncio no tribunal foi quebrado quando Sofia caminhou até a mesa da defesa. Todos os olhares estavam fixos nela. Uma faxineira que acabara de se transformar numa advogada determinada a descobrir a verdade. "Meritíssimo", Sofia começou com voz firme. "Solicito um breve recesso para analisar os autos do processo." O promotor Paulo Henrique se levantou imediatamente. "Protesto! Esta é uma manobra desesperada para ganhar tempo. O caso contra Henrique Monteiro é cristalino." Sofia o encarou diretamente. "Doutor Paulo, o senhor tem medo de que eu encontre algo? Porque um promotor íntegro deveria querer apenas a verdade, não é mesmo?" Um murmúrio percorreu a plateia. A faxineira estava enfrentando o promotor mais temido da cidade com uma confiança impressionante. O juiz concedeu 30 minutos de recesso. Enquanto todos saíam, Sofia se aproximou de Henrique, que a observava com uma mistura de desconfiança e curiosidade. "Por que está fazendo isso?" ele perguntou. "Nem me conhece." Sofia se sentou ao lado dele. "Porque presenciei uma conversa que mudou tudo. Seu advogado, Dr. Velasco, vendeu sua defesa. Ele recebeu dinheiro para garantir que o senhor fosse condenado." Henrique empalideceu. "Isso é impossível. Augusto é meu amigo há 20 anos. "Amigo?" Sofia riu amargamente. "Ele chamou o senhor de idiota útil numa conversa que escutei. Disse que era mais fácil culpar um empresário ganancioso do que investigar os verdadeiros criminosos." As palavras de Sofia atingiram Henrique como um soco. Ele havia confiado cegamente em Dr. Velasco, pagado milhões em honorários, e descobria agora que fora traído. "Mas eu realmente investi mal o dinheiro dos clientes", Henrique confessou, a voz tremendo. "Perdi tudo numa jogada arriscada na bolsa." Sofia o olhou nos olhos. "Investir mal não é crime, Sr. Henrique. Fraude é crime. E pelo que descobri, o senhor pode ter sido vítima de uma fraude muito maior." Ela abriu o processo
e começou a analisar rapidamente os documentos. Seus olhos treinados de advogada, aguçados pelos anos observando casos no tribunal, identificaram algo estranho imediatamente. Olhe aqui. Sofia apontou para uma das páginas. Esta assinatura foi falsificada. Henrique se inclinou para ver. Como pode ter certeza? Durante anos limpando estes corredores, vi milhares de documentos. Aprendi a identificar falsificações observando os peritos grafotécnicos trabalharem. Sofia pegou outro documento. Veja, esta é sua assinatura real. Compare com esta aqui. A diferença era sutil, mas existia. Alguém havia forjado a assinatura de Henrique em documentos cruciais que autorizavam investimentos muito mais arriscados do que ele jamais aprovaria. Meu Deus! Henrique murmurou. Alguém usou meu nome para autorizar operações que eu nem sabia que existiam. Sofia continuou analisando e encontrou mais irregularidades. Transferências bancárias que Henrique nunca havia autorizado. Contratos assinados em dias em que ele estava comprovadamente viajando. Uma rede complexa de documentos falsificados que pintavam um quadro muito diferente do que havia sido apresentado. Senhor Henrique, Sofia disse, a excitação crescendo em sua voz. O senhor não foi um empresário ganancioso. O senhor foi usado como bode expiatório num esquema muito maior. Quando o recesso terminou, Sofia se levantou com uma energia completamente nova. Na plateia, reconheceu alguns rostos familiares. Pessoas que conhecia dos corredores do tribunal, vítimas do esquema que haviam perdido suas economias. Meritíssimo, Sofia começou. Durante este recesso, descobri evidências de que meu cliente foi vítima de uma conspiração para usar seu nome em operações fraudulentas. O promotor Paulo riu com desdém. E que evidências seriam essas? Mais teorias conspiratórias? Sofia caminhou até a mesa do juiz e entregou os documentos que havia analisado. Peço que o perito grafotécnico oficial analise estas assinaturas. Várias foram claramente falsificadas. O especialista examinou os papéis com uma lupa especial. Após alguns minutos, ergueu a cabeça com expressão surpresa. De fato, há discrepâncias significativas entre as assinaturas. Algumas aparentam ter sido forjadas. Um murmúrio de choque percorreu o tribunal. Sofia sentiu uma onda de adrenalina. Estava no caminho certo. Além disso, ela continuou, solicito que sejam verificados os sistemas de segurança bancários. Se minhas suspeitas estiverem corretas, descobriremos que algumas dessas operações foram autorizadas remotamente, usando dados roubados de meu cliente. O promotor Paulo estava visivelmente nervoso. Meritíssimo! Isso são especulações infundadas. Sofia o encarou. Dr. Paulo, por que o senhor está tão preocupado em impedir uma investigação mais profunda? Não deveria estar interessado em descobrir toda a verdade? A pergunta atingiu o alvo. Paulo não conseguiu responder sem parecer suspeito. O juiz ordenou que as verificações fossem feitas. Enquanto aguardavam, Sofia se dirigiu à plateia. Pessoas que foram prejudicadas por este esquema, ela disse em voz alta. Vocês merecem saber quem realmente roubou suas economias? Não foi apenas ganância empresarial, foi um crime organizado usando o nome de uma pessoa inocente. Uma senhora idosa se levantou na plateia. Eu perdi toda a minha aposentadoria. 40 anos de trabalho perdidos. Sofia se aproximou dela com respeito. Dona Carmen, eu prometo que vamos descobrir quem realmente fez isso com a senhora e com tantos outros. Lágrimas brotaram dos olhos da senhora. Ninguém nunca se importou conosco. Só queriam culpar alguém rapidamente. Eu me importo, Sofia disse com emoção, e vou lutar pela justiça que vocês merecem. Neste momento, um oficial de justiça entrou correndo no tribunal com um envelope. Meritíssimo, chegaram os resultados das verificações bancárias. O juiz abriu o envelope e sua expressão mudou completamente. As operações mais prejudiciais foram autorizadas de endereços IP diferentes, em horários em que o réu estava comprovadamente em outros locais. Sofia sentiu seu coração acelerar. E de onde vieram essas autorizações? O juiz leu o relatório. 3 endereços diferentes. Um deles, ele fez uma pausa dramática. Registrado no escritório do Dr. Augusto Velasco. O tribunal explodiu em murmúrios. Henrique olhou para Sofia com gratidão e espanto. Há mais!
O juiz continuou. Outro endereço está registrado no gabinete do desembargador Fernando Ribeiro. Sofia fechou os olhos por um momento. Era exatamente o que suspeitava. A conversa que havia escutado pela manhã não era sobre subornar o desembargador. Era sobre dividir os lucros de um crime que eles próprios haviam cometido. Meritíssimo, Sofia disse solenemente. Solicito a prisão imediata de Dr. Augusto Velasco e do desembargador Fernando Ribeiro, por formação de quadrilha, falsificação de documentos e apropriação indébita. O promotor Paulo estava pálido como papel. Sofia o observou atentamente e teve uma última intuição terrível. E solicito também, ela adicionou, que se investigue a participação do Ministério Público neste esquema. Afinal, como um promotor tão experiente não percebeu tantas irregularidades óbvias? Paulo tentou protestar, mas suas palavras saíram trôpegas e sem convicção. Sofia olhou para a plateia cheia de vítimas, para Henrique que havia sido usado como bode expiatório, e sentiu que pela primeira vez em sua vida estava realmente exercendo a advocacia da forma como sempre sonhara. A justiça não é sobre encontrar culpados rapidamente, ela declarou. É sobre encontrar a verdade. Não importa quão poderosos sejam aqueles que tentam escondê-la. O martelo do juiz ecoou pelo tribunal. Defiro todos os pedidos da defesa. Este caso será suspenso para a investigação completa. Sofia havia vencido sua primeira batalha, mas sabia que a guerra pela justiça estava apenas começando. Sofia caminhou pelas ruas escuras da periferia, suas pernas tremendo não pelo frio da noite, mas pelo peso do que havia acabado de fazer. Em poucas horas, ela havia desafiado os homens mais poderosos da cidade. E agora, pela primeira vez, o medo estava tomando conta dela. Mãe, como foi o trabalho hoje? A voz doce de Isabela, sua filha de 12 anos, ecoou pelo pequeno apartamento quando Sofia abriu a porta. Sofia olhou para aquela menina, seus olhos brilhantes, seu sorriso inocente, e sentiu o coração apertar. Como poderia explicar que havia colocado ambas em perigo ao enfrentar uma rede de corrupção bilionária? Foi diferente, amor. Sofia abraçou a filha, respirando o perfume de shampoo de morango. Muito diferente. Isabela notou algo estranho no comportamento da mãe. Você está bem? Parece assustada. Sofia se afastou e olhou nos olhos da filha. Como sempre, Isabela conseguia ler suas emoções como um livro aberto. Sabe, Isa, hoje a mamãe fez algo que nunca pensou que faria. O quê? Sofia se sentou no sofá desgastado e puxou a filha para perto. Lembra quando você me perguntou por que eu estudei direito, mas trabalho como faxineira? Isabela assentiu. Era uma pergunta que fazia desde pequena, sem nunca receber uma resposta completa. Eu sempre quis ser advogada para ajudar pessoas como nós, pessoas simples que sofrem injustiças. Mas quando seu pai nos abandonou, eu precisei trabalhar para sobreviver. Guardei meus sonhos numa gaveta. E hoje? Sofia sorriu pela primeira vez desde a manhã. Hoje tirei meus sonhos da gaveta. Antes que pudesse contar mais detalhes, o telefone tocou. Sofia atendeu com hesitação. Alô? Uma voz masculina, fria e calculista, falou do outro lado. Sofia Cardoso, você cometeu um erro muito grande hoje. O sangue de Sofia gelou. Quem é? Alguém que sugere fortemente que você abandone este caso e volte para sua faxina, por sua segurança e da sua filha. A ligação foi encerrada. Sofia ficou parada, o telefone tremendo em suas mãos. Isabela percebeu o terror nos olhos da mãe. Mãe, quem era? Ninguém, amor. Só um engano. Mas Sofia sabia que não era engano. Doutor, Augusto Velasco havia descoberto onde ela morava. A guerra havia começado. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou na janela observando a rua, protegendo instintivamente sua filha. Às 3 da manhã, seu telefone vibrou com uma mensagem. Suas contas bancárias foram bloqueadas. Isso é apenas o começo. Sofia checou o aplicativo do banco. De fato, todas suas contas estavam suspensas por atividade suspeita. Eles estavam tentando destruí-la financeiramente. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao tribunal determinada, mas exausta. Encontrou Henrique esperando ansioso na sala dos advogados. Doutora Sofia, como está? Ouvi dizer que houve algumas complicações. Sofia o olhou diretamente.
Senhor Henrique, preciso ser honesta. Eles estão tentando me intimidar. Bloquearam minhas contas. Fizeram ameaças. Se quiser outro advogado... Nem pensar, Henrique a interrompeu. Você é a primeira pessoa em meses que acredita na minha inocência. Não vou abandoná-la agora. Neste momento, Dona Esperança apareceu na porta da sala. A senhora idosa que Sofia sempre via chorando na praça. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Doutora Sofia, posso falar com a senhora? Sofia se levantou respeitosamente. Claro, Dona Esperança. Como posso ajudá-la? Eu vim agradecer. A voz da senhora tremeu. Ontem à noite assisti sua defesa na televisão. Pela primeira vez em meses tive esperança. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Esperança. Sabe, minha netinha Alice precisa de um tratamento especial. Todo o dinheiro que perdi era para ajudá-la. Quando vi a senhora lutando por nós, senti que alguém finalmente se importava. Sofia sentiu o coração partir. Dona Esperança, eu prometo que vamos recuperar o que foi roubado da senhora. Eu não preciso do dinheiro de volta, a senhora sussurrou. Só quero que quem fez isso pague. Que outras famílias não passem pelo que passamos. Henrique observava a cena com emoção. Pela primeira vez, via o rosto real das pessoas que suas empresas haviam prejudicado. Não eram números numa planilha, eram vidas destruídas. Quando Dona Esperança saiu, Sofia se virou para Henrique. Agora entende por que não posso desistir? Entendo, ele respondeu com voz quebrada. E entendo também que não fui apenas vítima, fui negligente. Confiei cegamente em pessoas erradas e deixei isso acontecer. Sofia colocou a mão no ombro dele. Negligência não é crime doloso. O que fizeram com seu nome foi. Neste momento, o promotor Paulo entrou na sala sem bater. Seu semblante estava sombrio. Doutora Sofia, precisamos conversar. Sofia o encarou desconfiada. Sobre o quê? Sobre as acusações que a senhora fez ontem. Paulo fechou a porta atrás de si. Foram imprudentes. Imprudentes ou precisas? Paulo se aproximou dela, baixando a voz. Senhora, a senhora não entende com quem está mexendo. Dr. Velasco tem conexões que vão além desta cidade. Desista enquanto pode. Sofia deu um passo para trás. Dr. Paulo, o senhor está me intimidando oficialmente? Estou tentando salvá-la. De quê? Paulo hesitou antes de responder. De descobrir coisas que não deveria descobrir. A frase confirmou as suspeitas de Sofia. Paulo sabia de algo. Talvez soubesse de tudo. Doutor Paulo, Sofia disse calmamente. O senhor também recebeu dinheiro deles? O promotor empalideceu. Eu não... Quantas famílias mais vão ser destruídas enquanto o senhor protege criminosos? Paulo bateu a mão na mesa. A senhora não entende. Isso vai muito além de Velasco e Fernando. Há pessoas envolvidas que podem destruir sua vida e da sua filha. Sofia sentiu um frio na espinha ao ouvir a menção a Isabela. Como o senhor sabe sobre minha filha? Paulo percebeu que havia falado demais. Eu só estou tentando protegê-la. Mentira. Sofia se aproximou dele, os olhos faiscando de raiva. O senhor sabe exatamente quem mandou aquelas ameaças ontem à noite. Antes que Paulo pudesse responder, um oficial de justiça entrou correndo na sala. Doutora Sofia, a senhora precisa ver isso urgentemente. Ele entregou um envelope lacrado. Sofia abriu e leu rapidamente. Sua expressão mudou completamente. O que foi? Henrique perguntou preocupado. Sofia olhou para Paulo com uma mistura de triunfo e terror. Doutor, Augusto Velasco foi preso tentando embarcar num voo para o exterior. Com ele, encontraram pendrives contendo toda a operação criminosa. Paulo ficou lívido. Isso é impossível. Há mais. Sofia continuou lendo. Nos arquivos, há gravações de conversas comprometendo dezenas de autoridades, incluindo... Ela olhou diretamente para Paulo. Promotores que receberam propinas para facilitar condenações. O promotor saiu correndo da sala sem dizer uma palavra. Sofia se virou para Henrique, que a observava com admiração crescente. Como conseguiu tanto conhecimento jurídico trabalhando como faxineira? Ele perguntou. Sofia sorriu tristemente. Quando você limpa escritórios durante anos, escuta muitas conversas. Quando você tem sede de justiça, presta atenção em cada detalhe. E quando você tem uma filha para proteger,
Aprende a ser mais esperta que qualquer adversário. Ela olhou pela janela, vendo Dona Esperança conversando animadamente com outras vítimas na praça em frente ao tribunal. Senhor Henrique, Sofia disse determinada, prepare-se, porque agora que temos as provas, vamos mostrar a esta cidade inteira o que realmente aconteceu. E vamos garantir que cada centavo roubado volte para quem merece. Henrique assentiu, finalmente compreendendo que estava testemunhando algo histórico. Uma simples faxineira transformando-se na maior defensora da justiça que a cidade já havia visto. Mas Sofia sabia que a maior batalha ainda estava por vir. Mãe, tem pessoas estranhas na rua olhando para nossa casa. As palavras de Isabela fizeram Sofia largar imediatamente os papéis que estava estudando. Correu até a janela e confirmou seus piores medos. 2 homens de terno escuro estavam parados do outro lado da rua, observando fixamente seu prédio. Isa, vai para seu quarto e fique lá até eu falar que pode sair. Mãe, você está me assustando. Sofia abraçou a filha, tentando esconder o próprio terror. Só vai, amor. Por favor. Quando Isabela saiu, Sofia ligou para o único número em que confiava, o da delegacia onde havia estudado com a delegada Marina Santos. Marina, sou Sofia. Preciso de ajuda urgente. 20 minutos depois, uma viatura chegou discretamente pela rua de trás. Marina entrou pela porta dos fundos do prédio. Sofia, que loucura é essa? A cidade inteira está falando sobre você. Marina, eles estão me ameaçando. Há homens vigiando minha casa. Marina olhou pela janela e viu os homens. Reconheço um deles. É capanga do escritório do Velasco. Ela se virou para Sofia com expressão séria. Amiga, você mexeu num vespeiro gigante. Não posso voltar atrás agora. Milhares de famílias foram roubadas. E sua filha? Também vai sacrificá-la por essa causa? A pergunta atingiu Sofia como uma punhalada. Era exatamente o dilema que a torturava desde ontem. Isabela apareceu na porta do quarto. Mãe, posso saber o que está acontecendo? Não sou mais criança. Sofia olhou para aquela menina corajosa que havia criado sozinha. Isabela merecia saber a verdade. Sente aqui, amor. Sofia puxou a filha para o sofá. A mamãe descobriu que pessoas muito ruins estavam roubando o dinheiro de famílias trabalhadoras. E agora estou tentando pará-las. Por isso tem gente nos vigiando? Sim, porque essas pessoas não querem que a verdade apareça. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então surpreendeu a mãe com sua resposta. Mãe, lembra quando você me ensinou que fazer o certo nem sempre é fazer o fácil? Sofia assentiu emocionada. Então você tem que continuar, mesmo com medo. Marina observava a cena impressionada. Essa menina tem a mesma coragem da mãe. Neste momento, o telefone de Sofia tocou. Era Henrique. Doutora Sofia, precisa vir ao tribunal urgentemente. Encontraram algo nos arquivos do Velasco que vai mudar tudo. 1 hora depois, Sofia estava no tribunal acompanhada por Marina, que havia insistido em escoltá-la. Isabela ficou na delegacia sob proteção. Henrique a aguardava com uma pilha de documentos e pendrives. Sofia, você não vai acreditar no que descobriram. O perito em informática que analisava os arquivos se aproximou. Doutora, estes pendrives contêm 5 anos de operações criminosas. Mas há algo muito mais grave aqui. Sofia se inclinou para ouvir. Este esquema não começou com as empresas do Sr. Henrique. Começou muito antes com outras vítimas. Ele foi apenas o último de uma longa lista. Sofia sentiu um frio na espinha. Quantas outras pessoas foram usadas como bodes expiatórios? Pelo menos 12 empresários nos últimos 5 anos. Todos tiveram suas assinaturas falsificadas. Todos foram acusados de crimes que não cometeram. Todos perderam tudo enquanto os verdadeiros criminosos ficaram ricos. Henrique empalideceu. Quer dizer que... É que o senhor foi escolhido para ser destruído desde o início, Sofia completou. Eles estudaram sua empresa, suas vulnerabilidades, seu perfil. Planejaram sua queda como quem planeja um assalto. O perito continuou revelando detalhes chocantes. Há mais, doutora. Encontramos também uma lista de próximas vítimas, empresários que seriam os próximos alvos. Sofia examinou a lista e sentiu náusea. Eram nomes de pessoas honestas, empreendedores que haviam construído suas empresas com trabalho duro. Precisamos alertá-los imediatamente.
disse Marina. Não, uma voz fria ecoou atrás deles. Ninguém vai alertar ninguém. Todos se viraram. Era o desembargador Fernando Ribeiro, acompanhado de 2 seguranças. Fernando, o que está fazendo aqui? Henrique perguntou espantado. Terminando o que deveria ter terminado ontem. Fernando caminhou até Sofia. Senhora, a brincadeira acabou. Esses arquivos são produto de invasão ilegal e não têm valor jurídico. Sofia o encarou sem medo. Doutor Fernando, o senhor está impedindo uma investigação criminal. Estou protegendo a ordem e evitando que uma faxineira alucinada destrua a credibilidade do sistema judiciário. As palavras de Fernando foram como gasolina no fogo. Sofia se levantou, irradiando uma autoridade que ninguém esperava. Uma faxineira alucinada? Ela repetiu, a voz crescendo. Eu sou uma advogada formada que trabalhou como faxineira porque precisava alimentar minha filha. E nestes anos, apenas limpando, aprendi mais sobre justiça do que o senhor em toda a sua carreira corrupta. O tribunal começou a se encher de pessoas que haviam ouvido a discussão. Jornalistas, vítimas do esquema, curiosos. Todos queriam saber o que estava acontecendo. Fernando tentou intimidá-la. Cuidado com suas palavras, mulher. Não, Sofia explodiu. Cuide o senhor com suas ações. Enquanto dormia em lençóis comprados com dinheiro sujo, eu via Dona Esperança chorando todos os dias na praça. Enquanto jantava em restaurantes caros pagos com propina, eu consolava famílias destruídas nos corredores deste tribunal. A multidão começou a murmurar, apoiando Sofia. Marina se posicionou ao lado da amiga. Desembargador, estou aqui em caráter oficial. Estes documentos são evidência criminal e serão preservados. Fernando percebeu que estava perdendo o controle da situação. Isso não vai ficar assim. Tem razão, Sofia retrucou. Não vai ficar assim. Porque agora todos vão saber a verdade. Ela se virou para a multidão e ergueu a voz. Pessoas desta cidade, durante anos vocês foram enganados. Fizeram vocês acreditarem que empresários gananciosos roubaram suas economias, quando na verdade foi uma quadrilha formada por quem deveria protegê-los. A multidão se agitou querendo ouvir mais. 12 empresários inocentes foram destruídos para esconder os crimes de advogados, desembargadores e promotores corruptos. E quantos de vocês perderam tudo acreditando que a justiça seria feita? Gritos de indignação ecoaram pela multidão. Dona Esperança se aproximou da frente. Doutora Sofia tem razão. Ela é a única que se importou conosco. Outros começaram a gritar apoio. Sofia! 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 Fernando tentou sair discretamente, mas Marina o impediu. Desembargador, o senhor está preso por formação de quadrilha e corrupção ativa. Enquanto Fernando era conduzido sob prisão, Sofia sentiu uma mistura de vitória e exaustão. Olhou para Henrique, que a observava com admiração profunda. Doutora Sofia, ele disse emocionado. Como posso agradecer por ter acreditado em mim? Não precisa me agradecer. Precisa me ajudar a reconstruir a vida das pessoas que foram prejudicadas. Henrique assentiu vigorosamente. Tudo que tenho está à disposição. Neste momento, o perito se aproximou novamente, desta vez com expressão ainda mais grave. Doutora Sofia, há uma última revelação nos arquivos. Uma que vai chocar a todos. Sofia se preparou para mais uma bomba. O que é? O esquema tem uma cabeça, alguém que coordenava tudo de cima. E segundo estes documentos, ele fez uma pausa dramática. Essa pessoa ainda está livre e planejando algo muito maior. Sofia sentiu um arrepio. Quem é? O perito entregou um documento. Sofia leu e sentiu o mundo girar ao seu redor. O nome na pasta a deixou sem palavras. Era alguém que ela conhecia muito bem. Alguém em quem havia confiado completamente. Sofia olhou fixamente para o nome no documento. Suas mãos tremendo incontrolavelmente. Não podia ser verdade. Simplesmente não podia. Doutora Sofia, está tudo bem? Henrique perguntou preocupado, vendo a palidez tomar conta do rosto dela. Sofia ergueu os olhos, ainda em choque. O juiz-presidente, Fernando Ribeiro, ele é o chefe de toda a operação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina arrancou o documento das mãos de Sofia e leu rapidamente. Isso é impossível. Roberto preside este tribunal há 15 anos. É respeitado em todo o país.
O perito se aproximou com mais evidências. Infelizmente é verdade, delegada. Aqui estão as transferências bancárias. Roberto recebia 70% de todos os lucros da quadrilha. Foi ele quem escolhia as vítimas, coordenava as falsificações e distribuía as funções para cada cúmplice. Sofia sentiu náusea. Durante todos esses anos limpando o tribunal, havia admirado Roberto Almeida. Via como ele tratava funcionários com respeito, como parecia genuinamente preocupado com a justiça. Tudo era mentira. Há mais, o perito continuou. Roberto já sabe que foram descobertos. Segundo interceptações telefônicas desta manhã, ele está planejando fugir do país hoje à noite. Marina se levantou imediatamente. Vou mobilizar toda a Polícia Civil. Ele não pode escapar. Espere! Sofia a segurou pelo braço. Se alertarmos todas as autoridades, há risco de algum cúmplice avisá-lo. Roberto construiu esta rede durante 15 anos. Não sabemos quem mais está envolvido. Henrique observava a conversa com crescente admiração. Sofia, sua capacidade estratégica é impressionante. Como uma pessoa que trabalhou como faxineira desenvolveu tanto conhecimento tático? Sofia sorriu amargamente. Quando você é invisível, escuta tudo. Quando você tem uma filha para proteger, aprende a pensar 3 passos à frente de qualquer ameaça. Neste momento, um oficial entrou correndo na sala. Doutora Sofia, o juiz Roberto está pedindo para vê-la urgentemente em seu gabinete. Disse que é sobre o andamento do caso. Sofia, Marina e Henrique trocaram olhares tensos. Era óbvio que Roberto havia descoberto que eles tinham as evidências. É uma armadilha, Marina murmurou. Talvez, Sofia respondeu. Mas também pode ser nossa única chance de confrontá-lo antes que fuja. Marina balançou a cabeça. Absolutamente não. É perigoso demais. Sofia olhou pela janela e viu Dona Esperança conversando com outras vítimas na praça. Pessoas simples que confiaram suas vidas a um sistema que as traiu da forma mais cruel possível. Marina, durante 15 anos esse homem destruiu vidas inocentes enquanto fingia ser um guardião da justiça. Se ele fugir agora, nunca mais será capturado. E outras famílias continuarão sendo destruídas. Sofia, pense na Isabela. As palavras atingiram Sofia como um soco. Ela pensava em Isabela constantemente. Mas também pensava em todas as outras filhas que sofreram porque seus pais perderam tudo para os crimes de Roberto. Justamente por isso preciso ir. Que mundo estou deixando para minha filha se permito que criminosos como ele escapem impunes? Henrique se levantou. Vou com você. Não. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Sofia caminhou determinada até o elevador. Marina a seguiu, tentando dissuadi-la até o último momento. Pelo menos leve isto. Marina colocou um pequeno gravador na mão de Sofia. Grave tudo o que ele disser. O gabinete do juiz Roberto ficava no último andar do tribunal. Quando Sofia bateu na porta, ouviu uma voz familiar e aparentemente amigável. Entre, doutora Sofia. Roberto estava sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, sorrindo como sempre fizera durante todos aqueles anos. Mas agora Sofia via além da fachada. Sente-se, por favor. Roberto gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Café? Água? Sofia permaneceu de pé. Dispenso, doutor Roberto. Vim aqui para dar-lhe uma oportunidade. Oportunidade? Roberto riu suavemente. De quê? De confessar tudo e devolver o dinheiro roubado às famílias. Em troca, eu recomendarei que colabore com a justiça para reduzir sua pena. O sorriso desapareceu do rosto de Roberto. Sofia, você realmente acredita que pode ameaçar a mim? Não estou ameaçando. Estou oferecendo uma saída digna. Fernando se levantou lentamente e caminhou até a janela. Sabe, durante todos esses anos, eu a observava limpando estes corredores. Uma mulher inteligente desperdiçada numa profissão tão simples. Sofia sentiu a raiva crescer, mas manteve a calma. Continue. Eu poderia tê-la ajudado, Sofia. Poderia ter oferecido oportunidades na advocacia, introduzi-la em círculos importantes. Por que acha que nunca fiz isso? Porque precisava manter as pessoas honestas longe do seu esquema? Roberto riu friamente. Porque pessoas como você são perigosas. Vocês têm essa mania irritante de querer fazer o certo. Sofia acionou discretamente o gravador. E qual é o problema em fazer o certo? O problema é que o certo
é um conceito inventado por perdedores para consolar suas próprias mediocridades. Roberto se virou para encará-la. Eu construí um império financeiro usando as regras do mundo real. O mais esperto ganha, o mais ingênuo perde. Construí um império roubando aposentadorias de trabalhadores honestos. Construí um império usando recursos que estavam sendo desperdiçados em investimentos medíocres. Aquelas pessoas nunca souberam administrar dinheiro adequadamente. Sofia sentiu uma fúria que nunca havia experimentado. Aquelas pessoas trabalharam a vida inteira por cada centavo que vocês roubaram. E eu multipliquei esses centavos em milhões. Só que eu fiquei com os lucros em vez de dividir com incompetentes. Mas destruiu suas vidas no processo. Roberto deu de ombros. Algumas ovelhas precisam ser tosquiadas para que os pastores possam prosperar. Sofia não conseguia acreditar na frieza daquele homem. Durante anos ela havia limpado aquele gabinete, respeitando-o como um símbolo de justiça. Dr. Roberto, quantas famílias o senhor destruiu pessoalmente? Parei de contar depois de 100. Roberto sorriu com crueldade. Mas posso lhe dar detalhes das mais memoráveis. Sofia sentiu náusea, mas continuou gravando. Por exemplo, Roberto continuou, há uma senhora idosa que sempre vejo chorando na praça. Como é o nome mesmo? Assim, Esperança. Deliciosa ironia, não acha? O nome dela era Esperança, e eu tirei exatamente isso dela. As palavras foram como punhaladas. Sofia visualizou Dona Esperança, seus olhos sempre molhados de lágrimas, sua dignidade destroçada. O que mais me diverte, Roberto prosseguiu, é que ela ainda vem ao tribunal todos os dias, acreditando que algum dia a justiça será feita. Não tem ideia de que o próprio juiz que ela respeita foi quem orquestrou sua ruína. Sofia não aguentou mais. O senhor é um monstro. Sou um vencedor. Roberto voltou para sua cadeira. E agora, Sofia, vou lhe fazer uma proposta. Você abandona este caso absurdo, volta para sua faxina, e eu garanto que sua filha Isabela tenha uma boa educação. Recuso e... Sofia gelou ao ouvir o nome de sua filha. Como ousa mencionar Isabela? Eu sei tudo sobre Isabela. 12 anos, estuda na Escola Municipal Santos Dumont. Caminha sozinha 15 minutos até em casa todos os dias. Roberto sorriu sinistamente. Seria uma pena se algo acontecesse com uma menina tão... desprotegida. Foi a gota d'água. Sofia se aproximou da mesa e bateu as mãos com força sobre o mogno. Escute bem, Roberto. Você pode ter roubado milhões, pode ter corrompido meio sistema judiciário, mas se encostar um dedo na minha filha, eu juro que vou caçá-lo até os confins da terra. Roberto riu. Que dramática. E o que exatamente uma simples fax? Eu não sou uma simples faxineira. Sofia explodiu com toda a força dos anos de humilhação acumulada. Sou uma advogada. Sou uma mãe. Sou uma mulher que sabe exatamente do que é capaz quando protege quem ama. O grito de Sofia ecoou por todo o andar. Roberto, pela primeira vez, pareceu realmente intimidado. Sofia se inclinou sobre a mesa, encarando-o nos olhos. E agora, Roberto, suas duas opções são confessar tudo e implorar pela misericórdia das famílias que destruiu ou passar o resto da vida numa cela, porque eu vou garantir pessoalmente que cada crime seu seja exposto. Roberto tentou recuperar a compostura, mas era tarde demais. Sofia já havia visto o medo em seus olhos. Você não tem provas suficientes. Sofia sorriu pela primeira vez desde que entrara no gabinete. Tenho. E agora tenho também sua confissão completa gravada. Ela mostrou o gravador. Roberto empalideceu completamente. Doutor Roberto Almeida, Sofia disse solenemente, em nome de Dona Esperança, de Henrique Monteiro, de todas as famílias destruídas e de minha filha Isabela, sua época de impunidade acabou. Sofia saiu do gabinete de Roberto tremendo, mas determinada. A gravação estava segura, mas sabia que o perigo havia aumentado exponencialmente. Quando chegou ao térreo, encontrou Marina esperando ansiosamente. E então? Marina perguntou, notando a palidez de Sofia. Ele confessou tudo e ameaçou minha filha. Sofia entregou o gravador. Marina, preciso buscar Isabela agora. Calma. Já providenciei escolta para ela. Está segura na delegacia.
Sofia suspirou aliviada, mas a tensão permanecia. Ele vai tentar fugir hoje à noite. Não se preocupe. Já acionei todos os postos de controle. Roberto não sai da cidade. Neste momento, Henrique se aproximou correndo, acompanhado do perito em informática. Sofia, descobrimos quem fez aquela ligação que fez Dr. Velasco fugir no primeiro dia. Sofia se virou, curiosa. Quem? Foi o próprio Roberto, o perito explicou animadamente. Ele ligou fingindo ser da Polícia Federal, dizendo que tinham descoberto outras operações de Velasco. Por isso, ele entrou em pânico e abandonou você, Sr. Henrique. Henrique balançou a cabeça, indignado. Então Roberto orquestrou até meu abandono. Queria me ver indefeso. Pior, Sofia completou. Ele queria ver você condenado rapidamente, sem uma defesa adequada. Era parte do plano. Marina recebeu uma ligação no rádio e se afastou para atender. Voltou com expressão séria. Sofia, temos um problema. O promotor Paulo Henrique está tentando anular todas as prisões feitas até agora. Ele alega que as evidências foram obtidas ilegalmente. Sofia sentiu uma onda de raiva. Claro! Ele também está envolvido e quer salvar a própria pele. Há mais, Marina continuou. Ele convocou uma audiência de emergência para daqui a 2 horas. Se conseguir convencer o juiz substituto, todos os criminosos serão soltos e você pode ser presa por obstrução da justiça. Sofia fechou os punhos. Não vão conseguir. Não depois de tudo que passamos. Henrique colocou a mão no ombro dela. Sofia, você já fez mais do que qualquer pessoa poderia fazer. Se quiser parar agora, eu entenderia. Sofia olhou através da janela para a praça, onde dezenas de vítimas do esquema haviam se reunido espontaneamente. Reconheceu muitos rostos. Pessoas que via chorando pelos corredores nos últimos anos. E lá estava Dona Esperança, sentada num banco, abraçando uma menina pequena de aproximadamente 8 anos. A neta dela, Sofia sussurrou emocionada. Como? Marina perguntou. Dona Esperança, ela está com a netinha. Sofia sentiu o coração apertado. Marina, preciso falar com ela. Saíram juntas em direção à praça. Dona Esperança levantou quando viu Sofia se aproximando. Doutora Sofia, que bom que a senhora veio. Os olhos da senhora brilhavam com esperança renovada. Quero que conheça minha netinha, Alice. Sofia se ajoelhou na altura da menina que a cumprimentou timidamente. Oi, Alice. Você é muito linda. Vovó disse que a senhora vai nos ajudar. A menina disse com voz doce. Sofia olhou para a Dona Esperança que sussurrou. Doutora, a Alice tem uma condição especial. Precisa de um tratamento que custa muito caro. Era exatamente para isso que eu tinha juntado dinheiro a vida toda. A senhora começou a chorar. Quando perdi tudo naquele investimento, pensei que tinha falhado com ela, que tinha sido burra, ingênua. Sofia segurou as mãos trêmulas de Dona Esperança. A senhora não foi burra. A senhora foi vítima de criminosos muito espertos que se aproveitaram da sua confiança. Mas e agora? Como vou conseguir o tratamento para Alice? Sofia olhou nos olhos daquela menina inocente e sentiu uma determinação ainda maior crescer em seu peito. Dona Esperança, eu prometo que vamos recuperar seu dinheiro. Todo ele. E Alice vai ter o melhor tratamento possível. A senhora abraçou Sofia, chorando de emoção. Deus mandou a senhora para nos salvar. Sofia se afastou gentilmente. Deus mandou todas nós para nos salvarmos juntas. Quando voltaram para o tribunal, encontraram uma multidão de vítimas se reunindo para a audiência de emergência. Palavra havia se espalhado de que o promotor Paulo tentaria reverter todas as prisões. Não podem fazer isso! Gritava seu Benedito, o porteiro que Sofia conhecia bem. Eu trabalhei 3 empregos para sobreviver depois que me roubaram. Outras vozes se uniram em indignação. Sofia percebeu que aquele era o momento crucial. Pessoal! Ela gritou, subindo nos degraus do tribunal. Escutem o que tenho a dizer! A multidão se silenciou, todos os olhos voltados para ela. Vocês foram enganados durante anos. Fizeram vocês acreditarem que eram azarados, que fizeram investimentos ruins, que a culpa era de vocês por serem ingênuos. Murmúrios de concordância ecoaram pela multidão. Mas a verdade é que vocês foram alvos de uma quadrilha organizada. Pessoas que estudaram seus perfis, ganharam sua confiança e roubaram seus sonhos de forma calculada.
A indignação na multidão cresceu. E agora, Sofia continuou, essas mesmas pessoas querem escapar impunes. Querem que vocês voltem para casa derrotados mais uma vez. Não, gritou Dona Esperança. Não vamos permitir. Isso mesmo, Sofia ergueu a voz. Hoje, aqui, agora, vocês vão ter voz. Vão entrar naquele tribunal e mostrar que não são números numa planilha. São pessoas de carne e osso com histórias reais e dor real. A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Marina se aproximou de Sofia. Você está transformando isso numa manifestação popular. Estou transformando isso no que sempre deveria ter sido. Um momento onde as vítimas têm voz. Quando entraram no tribunal, Sofia ficou impressionada com a quantidade de pessoas que conseguiu mobilizar. O salão estava completamente lotado. O juiz substituto, Dr. Carlos Mendonça, parecia nervoso com a multidão. O promotor Paulo estava visivelmente desconfortável. Meritíssimo, Paulo começou. Solicito que a audiência seja realizada apenas com as partes envolvidas. Esta aglomeração é inadequada. Sofia se levantou imediatamente. Protesto, meritíssimo. Estas pessoas são as verdadeiras partes envolvidas. São as vítimas dos crimes que estamos julgando. O juiz Carlos olhou para a multidão e depois para Paulo. Doutor Paulo, qual exatamente é a sua contestação sobre as prisões realizadas? Paulo hesitou antes de responder. As evidências foram obtidas através de métodos questionáveis. Que métodos? Sofia interveio. Escutar uma conversa em local público, analisar documentos oficiais, exercer meu direito constitucional de defesa? Paulo estava suando visivelmente. A investigação não seguiu os protocolos adequados. Que protocolos? Sofia insistiu. Os mesmos que o senhor ignorou durante anos enquanto criminosos roubavam milhões? A multidão murmurou em apoio a Sofia. Paulo tentou argumentar, mas suas palavras saíam confusas e contraditórias. Neste momento, Marina se levantou. Meritíssimo, tenho novas evidências que podem esclarecer a posição do Dr. Paulo neste caso. Ela se aproximou da mesa e entregou um envelope ao juiz. Encontramos registros bancários do Dr. Paulo, mostrando depósitos incompatíveis com sua renda nos últimos 3 anos. Paulo empalideceu completamente. Isso é uma armação! Sofia olhou para ele com uma mistura de tristeza e determinação. Dr. Paulo, quantas famílias o senhor ajudou a destruir em troca de dinheiro? Eu não... Quantas? Sofia elevou a voz, e o tribunal inteiro ficou em silêncio. Paulo desabou na cadeira, derrotado. Eu não queria. Eles me ameaçaram. Disse que era só para não investigar muito profundamente. E por isso famílias inteiras perderam tudo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Paulo. Eu precisava do dinheiro. Minha ex-esposa estava pedindo pensão alta. Eu achei que fosse só uma vez. Sofia sentiu uma pontada de pena, mas lembrou de Dona Esperança e Alice. Uma vez se transformou em quanto tempo, Dr. Paulo? 3 anos, ele sussurrou. A confissão ecoou pelo tribunal como uma bomba. A multidão explodiu em indignação. O juiz Carlos bateu o martelo repetidamente para restaurar a ordem. Dr. Paulo Henrique, ele disse solenemente, o senhor está preso por corrupção passiva e prevaricação. Enquanto Paulo era conduzido sob prisão, Sofia sentiu que finalmente todas as peças do quebra-cabeças estavam se encaixando. Henrique se aproximou dela, emocionado. Sofia, como posso agradecer por ter acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava? Sofia sorriu. Henrique, todos merecem uma segunda chance, especialmente quando a primeira foi roubada por criminosos. Dona Esperança se aproximou com a netinha Alice. Doutora Sofia, significa que vamos recuperar nosso dinheiro? Sofia ajoelhou novamente na altura da menina. Alice, sua vovó vai poder cuidar de você do jeito que sempre quis. A menina abraçou Sofia. Obrigada por ajudar vovó a parar de chorar. As palavras simples da criança tocaram Sofia mais profundamente que qualquer agradecimento formal. Ali estava o verdadeiro motivo de toda a sua luta. Marina se aproximou. Sofia, Roberto tentou fugir há 1 hora. Foi preso no aeroporto. Sofia fechou os olhos, sentindo finalmente que a justiça estava sendo feita. Agora, ela disse olhando para a multidão de vítimas que a observavam com esperança renovada. Vamos para a fase final.
Vamos garantir que cada centavo roubado volte para quem merece. 3 semanas depois, o Tribunal de Justiça nunca havia visto uma movimentação como aquela. Centenas de pessoas se aglomeravam do lado de fora, enquanto dentro do salão principal acontecia o julgamento final de Roberto Almeida, o homem que durante 15 anos havia fingido ser guardião da justiça, enquanto orquestrava o maior esquema de corrupção da história da cidade. Sofia ajustou seu terno novo, o primeiro que comprara em anos, e olhou para Isabela, que estava sentada na primeira fileira da plateia, irradiando o orgulho da mãe. "Mamãe está linda", Isabela havia dito naquela manhã. "Parece uma advogada de verdade." "Eu sempre fui uma advogada de verdade, amor. Só precisei de coragem para mostrar isso." Agora, enquanto esperava o início do julgamento, Sofia observava Roberto sendo conduzido para o banco dos réus. O homem que outrora parecera tão poderoso, agora estava pálido, abatido, completamente derrotado. "Doutora Sofia", uma voz conhecida a chamou. Era Henrique, que se aproximou acompanhado de Marina. "Como está se sentindo?" Marina perguntou. Sofia respirou fundo. Nervosa, mas determinada. "Hoje não é só sobre Roberto. É sobre mostrar para cada pessoa que foi prejudicada que suas vidas importam." O juiz federal Marco Aurélio, especialmente designado para o caso, entrou no tribunal. A corte se levantou em respeito. "Senhores, estamos aqui para julgar Roberto Almeida pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção, falsificação de documentos e apropriação indébita que somam mais de 200 milhões de reais em prejuízos." Sofia se levantou para sua primeira intervenção. "Meritíssimo, antes de começarmos, gostaria de solicitar que as vítimas presentes tenham direito de falar. Suas vozes foram silenciadas por 15 anos. Hoje elas merecem ser ouvidas." O advogado de defesa de Roberto protestou. "Isso é irregularidade processual." O juiz Marco olhou para a plateia lotada de vítimas e depois para Sofia. "Defiro. As vítimas terão direito à palavra." Dona Esperança foi a primeira a se levantar. Com Alice ao seu lado, caminhou até o centro do tribunal. "Senhor juiz", ela começou com voz trêmula, mas firme. "Meu nome é Esperança Santos. Durante 40 anos trabalhei como costureira para juntar dinheiro para minha netinha. Quando este homem," ela apontou para Roberto, "roubou minhas economias, pensei que era culpa minha, que tinha sido burra." Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Passei noites sem dormir, me culpando por ter destruído o futuro da Alice. Até que a doutora Sofia me mostrou que eu não era culpada. Eu era vítima." Alice segurou a mão da avó. "Vovó, não chore mais. A doutora Sofia disse que tudo vai ficar bem." A cena tocou profundamente todos os presentes. Até alguns repórteres limparam os olhos discretamente. Seu Benedito se levantou em seguida. "Eu sou porteiro há 30 anos. Nunca pedi nada para ninguém. Sempre me virei sozinho. Quando perdi minha aposentadoria por culpa desse criminoso, tive que trabalhar em 3 empregos para sobreviver. Minha esposa ficou doente de tanto estresse." Sua voz se quebrou. Doutora Sofia foi a primeira pessoa que acreditou que eu não era culpado por ser ingênuo, que me tratou com dignidade. Uma após outra, as vítimas se levantaram para contar suas histórias. Cada relato era um soco no estômago de Roberto, que mantinha a cabeça baixa, incapaz de encarar as pessoas que havia destruído. Quando chegou a vez de Sofia falar, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. "Meritíssimo", ela começou. "Durante anos limpei os corredores deste tribunal. Era invisível para promotores, juízes e advogados, mas invisível não significa surda ou cega." Sofia caminhou até ficar de frente para Roberto. "Vi este homem sendo respeitado, admirado, considerado um símbolo de justiça. Enquanto isso, nos corredores, eu consolava pessoas como Dona Esperança, que choravam sem entender por que a vida havia sido tão cruel com elas." Sua voz cresceu em intensidade. "Roberto Almeida não apenas roubou dinheiro, ele roubou dignidade, roubou esperança. Fez pessoas honestas se sentirem culpadas por serem vítimas." Roberto finalmente ergueu a cabeça, e Sofia viu algo que nunca esperara: remorso genuíno em seus olhos. "Mas o pior crime de Roberto", Sofia continuou, "foi contra a própria ideia de justiça.
Ele transformou este tribunal, que deveria ser templo da verdade, em covil de mentiras. O juiz Marco se inclinou para a frente. Doutora Sofia, qual sua solicitação específica? Solicito que, além da pena máxima, todos os bens de Roberto sejam vendidos e o dinheiro distribuído integralmente entre as vítimas. Que ele sinta na pele o que é ficar sem nada. Roberto se levantou pela primeira vez durante todo o julgamento. Eu gostaria de falar. Seu advogado tentou impedi-lo, mas Roberto continuou. Quero pedir perdão. Um murmúrio de surpresa percorreu o tribunal. Sofia observou atentamente. Durante todos esses anos, Roberto disse com voz quebrada, convenci-me de que estava sendo inteligente, que estava aproveitando oportunidades que pessoas ingênuas não sabiam usar. Ele olhou para Dona Esperança e Alice. Mas hoje, vendo os rostos das pessoas que prejudiquei, entendo que não fui inteligente. Fui cruel. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do homem que antes parecia incapaz de qualquer emoção. Senhora Esperança. Ele se dirigiu diretamente à idosa. Eu destruí seus sonhos por ganância pura. Não há perdão para isso. Dona Esperança se levantou lentamente. Todos esperavam que ela gritasse, que demonstrasse raiva. Em vez disso, ela disse suavemente: Senhor Roberto, durante meses eu senti ódio. Mas a doutora Sofia me ensinou algo. Ódio só destrói quem odeia. Eu o perdoo. Não por você merecer, mas por eu merecer paz. O tribunal inteiro ficou em silêncio absoluto. Roberto desabou em soluços. O juiz Marco tomou sua decisão. Roberto Almeida, pelos crimes cometidos, condeno-o a 15 anos de prisão em regime fechado. Todos seus bens serão confiscados e distribuídos entre as vítimas. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas de alívio. Quando a sessão terminou, Sofia foi cercada por dezenas de vítimas querendo agradecê-la. Mas quem ela procurava era Isabela. Mãe! A menina correu para seus braços. Todo mundo está dizendo que você é heroína. Sofia abraçou a filha com força. Não sou heroína, amor. Sou apenas uma mãe que quer deixar um mundo melhor para sua filha. Henrique se aproximou emocionado. Sofia, como posso retribuir tudo o que fez por mim? Muito simples, Sofia sorriu. Ajude-me a criar um fundo para garantir que pessoas como Dona Esperança nunca mais sejam enganadas. Use sua experiência empresarial para proteger os vulneráveis. Feito. Vamos transformar minha empresa numa organização que educa pessoas sobre investimentos seguros. Dona Esperança se aproximou com Alice. Doutora Sofia, como podemos agradecer? Sofia se ajoelhou na altura de Alice pela última vez. Alice, promete para a tia Sofia uma coisa? Prometo. Quando você crescer, nunca deixe ninguém te convencer de que você não pode alcançar seus sonhos só porque vem... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что
что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии на добыче пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения
данного результата. Его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,